Sobre a brevidade da vida. Sêneca, capítulo 1, versículo 1. A maior parte dos mortais, Paulino, queixa-se da malevolência da natureza, porque estamos destinados a um momento da eternidade e, segundo eles, o espaço de tempo que nos foi dado corre tão veloz e rápido de forma que, à exceção de muitos poucos, a vida abandonaria a todos em meio aos preparativos mesmos para a vida. E não é somente a multidão e a turba insensata que se lamenta deste mal considerado universal. A mesma impressão provocou queixas também de homens ilustres. Daí o protesto do maior dos médicos. Abre aspas. A vida é breve, longa, a arte. Fecha aspas. Daí o litígio, de nenhuma forma apropriada a um homem sábio, que Aristóteles teve com a natureza. Abre aspas. Aos animais, ela concedeu tanto tempo de vida que eles sobrevivem por 5 ou 10 gerações. Ao homem, nascido para tantos e tão grandes feitos, está estabelecido um limite muito mais próximo. Fecha aspas. Não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. A vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada para a realização das maiores coisas, se a empregamos bem. Mas quando ela se esvai no luxo e na indiferença, quando não a empregamos em nada de bom, então, finalmente, constrangidos pela fatalidade, sentimos que ela já passou por nós sem que tivéssemos percebido. O fato é o seguinte: não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Nem somos dela carentes, mas esbanjadores. Tal como abundantes e régios recursos quando caem nas mãos de um mau senhor, dissipam-se no momento, enquanto que, por pequenos que sejam, se são confiados a um bom guarda, crescem pelo uso. Assim também nossa vida se estende por muito tempo para aquele que sabe dela bem dispor. Capítulo 2, versículo 1. Por que nos queixamos da natureza? Ela mostrou-se benevolente. A vida, se souberas utilizá-la, é longa. Mas uma avareza insaciável aposta-se de um de outro, uma laboriosa dedicação a atividades inúteis. Um embriaga-se de vinho, outro entorpece-se na inatividade. A este, uma ambição sempre dependente das opiniões alheias o esgota. O incontido desejo de comerciar leva aquele a percorrer todas as terras e todos os mares, na esperança de lucro. A paixão pelos assuntos militares atormenta alguns, sempre preocupados com perigos alheios ou inquietos com seus próprios. Aos que, por servidão voluntária, se desgastam numa ingrata solicitude a seus superiores. A busca da beleza de um outro ou cuidado com sua própria ocupa muitos. A maioria, que não persegue nenhum objetivo fixo, é atirada a novos desígnios por uma vaga e inconstante leviandade, desgostando-se com isso. Alguns não definiram para onde dirigir sua vida, e o destino surpreende-os, esgotados e bocejantes, de tal forma que não duvido ser verdadeiro o que disse à maneira de oráculo, o maior dos poetas, abre aspas, pequena é a parte da vida que vivemos, fecha aspas. Pois todo o restante não é vida, mas tempo. Os vícios atacam-nos e rodeiam-nos de todos os lados e não permitem que nos reergamos, nem que os olhos se voltem para discernir a verdade, mantendo-os submersos pregados às paixões. Nunca é permitido às suas vítimas voltar a si. Se por acaso acontecer de encontrarem alguma trégua, ainda assim, tal como no fundo do mar, no qual, mesmo após a tempestade, ainda há agitação, eles ainda assim são o joguete das paixões e nenhum repouso lhe é concedido. Pensas que falo daqueles cujos vícios são declarados? Vê aqueles cuja fortuna faz acorrer a multidão, são sufocados pelos seus bens. A quantos as riquezas não são um peso? Quantos não verteram seu sangue por causa de sua eloquência e da presteza diária com que exibiam seus talentos? Quantos não estão pálidos por causa de seus contínuos prazeres? A quantos a vasta multidão de clientes não dá nenhuma liberdade? Passa os olhos por todos,
desde os mais pequenos até os mais poderosos. Este advoga, aquele assiste, um é acusado, outro defende, e um outro ainda julga. Ninguém reivindica nada para si, todos consomem mutuamente suas vidas. Pergunta por aqueles cujos nomes se aprendem de cor e verás que eles são identificados pelas características seguintes. Este é servidor daquele, que o é de um outro. Ninguém pertence a si próprio. E, portanto, é o cúmulo da insensatez a indignação de alguns. Queixam-se do desdém de seus superiores, porque estes não tiveram tempo de ir ter com eles quando desejavam. Quem ousará queixar-se da soberba de um outro, quando ele mesmo não tem um momento livre para si próprio? E aquele, contudo, apesar de seu aspecto insolente, olhou-te uma vez com consideração, sem saber quem eras, prestou atenção às tuas palavras, e mesmo recebeu-te junto de si. Tu não te dignaste a considerar nem a ti mesmo, portanto não há razão para pedires contas de teus favores a quem quer que seja, uma vez que, quando os fizeste, não desejavas estar com o outro, mas não podias estar contigo. Capítulo 3, versículo 1. Todos os espíritos que alguma vez brilharam consentirão neste único ponto. Jamais se cansarão de se espantar com a cegueira das mentes humanas. Não se suporta que as propriedades sejam invadidas por ninguém. E, se houver uma pequena discórdia quanto à medida de seus limites, os homens recorrem a pedras e armas. No entanto, permitem que os outros se intrometam em suas vidas, a ponto de eles próprios induzirem seus futuros processores. Não se encontra ninguém que queira dividir seu dinheiro, mas a vida entre quantos cada um a distribui. São ávaros em preservar seu patrimônio, enquanto, quando se trata de desperdiçar o tempo, são muito pródigos com relação à única coisa em que a avareza é justificada. Por isso, agrada-me interrogar um qualquer dentre a multidão dos mais velhos. Abre aspas. Vemos que chegastes ao fim da vida. Contas já 100 ou mais anos. Vamos, faz um cômputo de tua existência. Calcula quanto deste tempo credor, amante superior ou cliente te subtraiu. E quanto ainda as querelas conjugais, as reprimendas aos escravos, as atarefadas perambulações pela cidade, acrescenta as doenças que nós próprios nos causamos e também todo o tempo perdido. Verás que tens menos anos de vida do que contas. Faz um esforço de memória. Quando tiveste uma resolução seguida? Quão poucas vezes um dia qualquer decorreu como planejaras? Quando empregaste teu tempo contigo mesmo? Quando mantiveste a aparência imperturbável, o ânimo intrépido? Quantas obras fizeste para ti próprio? Quantos não terão esbanjado tua vida sem que percebesses o que estavas perdendo? O quanto de tua vida não subtraíram sofrimentos desnecessários, tolos contentamentos, ávidas paixões, inúteis conversações? E quão pouco não te restou do que era teu? Compreendes que morres prematuramente? Fecha aspas. Qual é, pois, o motivo? Vivestes como se fosses viver para sempre. Nunca vos ocorreu que sois frágeis. Não notais quanto tempo já passou. Vós o perdeis como se ele fosse farto e abundante, ao passo que aquele mesmo dia que é dado ao serviço de outro homem ou outra coisa seja o último. Como mortais vos aterrorizais de tudo, mas desejais tudo como se fossem imortais. Ouvirás muitos dizerem, abre aspas, aos 50 anos me refugiarei no ócio, aos 60 estarei livre de meus encargos, fecha aspas. E que fiador tens de uma vida tão longa? E quem garantirá que tudo irá conforme planejas? Não te avergonhas de reservar para ti apenas as sobras da vida e destinar a meditação somente à idade que já não serve mais para nada? Quão tarde começas a viver? Quando já é hora de deixar de fazê-lo? Que negligência tão louca a dos mortais de adiar para o 50º ou 60º ano os prudentes juízos. E a partir desse ponto, ao qual poucos chegaram, querer começar a viver. Capítulo 4, versículo 1.
Verás os homens mais poderosos e elevados aos mais altos postos deixar escapar palavras nas quais desejam e louvam o ócio, e o preferem a todos os seus bens. Por um momento desejam abdicar daquela sua proeminência, se for possível fazê-lo em segurança, pois ainda que nada venha do exterior assaltá-la ou abalá-la, por si só a fortuna se desfaz. O divino Augusto, a quem os deuses, mais do que qualquer um ou outro mortal, favoreceram, nunca deixou de almejar um repouso para si próprio e desejar folga dos assuntos públicos. Todas as suas falas voltavam sempre ao mesmo ponto, a esperança de ócio. Isto distraía suas penas com o seguinte consolo, fingido, contudo doce: um dia haveria de viver para si mesmo. Em certa carta endereçada ao Senado, como prometesse que seu repouso não haveria de ser desprovido de dignidade e seria condizente com sua glória passada, encontrei essas palavras, abre aspas: é porém mais ilusório que essas coisas se realizem do que podem ser prometidas. Contudo, o desejo daquele tempo, que tanto ambiciono, me anima de tal forma que antecipo algo do desejado pela doçura das palavras pronunciadas, ainda que tarde seu deleite. Fecha aspas. O ócio era uma coisa tão almejada que, por não poder dele usufruir, antecipava-o em pensamento. Ele que via todas as coisas dependerem unicamente de si, que decidia a sorte dos homens e das nações, com muita satisfação pensava no dia em que se despojaria de sua grandeza. Estava ciente de quanto suor exigiam aqueles bens que brilhavam por todas as terras, de quantas inquietações reprimidas eles ocultavam. Forçado primeiramente a combater os cidadãos, depois os amigos e finalmente os mais próximos de si, em mar e em terra fez correr sangue. Tendo levado à guerra a Macedônia, Sicília, Egito, Ásia e a quase todas as costas, dirigiu os exércitos já cansados de oprimir romanos às guerras externas. Enquanto pacifica os Alpes e subjuga inimigos infiltrados em meio à paz do império, estende as fronteiras para além do Reno, do Eufrates e do Danúbio. Na própria Roma, contra ele se voltavam os punhais de Murena, Cepião, Lépido, Ignácio e de tantos outros. Ainda não havia escapado das armadilhas destes, e sua filha e muitos jovens nobres entregavam-se ao adultério, como se isso fosse um sacramento, atormentando dessa forma sua velhice. E ainda havia uma segunda e temível união de uma certa mulher a um Antônio. Ele arrancava esses males com suas próprias mãos, e outros latentes irrompiam. Tal como num corpo ferido e sangrando, uma outra parte qualquer sempre se rompia. Por isso desejava o ócio. Todos os seus labores residiam nessa esperança e pensamento. Tal era o desejo daquele que podia satisfazer todos os desejos.